Olá, você acompanha o programa Em Pauta da TV Câmara Campinas. Aqui você tem oportunidade de conhecer todo o trabalho dos 33 vereadores do Legislativo Campineiro. Nosso entrevistado é o vereador Paulo Galtério, do PSB. O vereador comentou no primeiro programa sobre seus projetos de lei. Vereador, você poderia destacar algum desses projetos, por favor? Pamela, eu quero lembrar aqui que eu apresentei um projeto que proíbe a venda de refrigerante com açúcar nas escolas. Tá? O refrigerante diet ainda é permitido. Nós temos uma doença que está complicando o mundo hoje, que é o diabetes. Tá? Que às vezes a pessoa, quando ela vai descobrir que ela tem o diabetes, ela já está num estágio complicado. E a gente precisa começar a educar as crianças nas escolas hoje do mal que o açúcar faz. Assim como o cigarro também faz muito mal. Muito embora seja um produto de alto consumo, chega num determinado momento que o legislador precisa começar. Nos Estados Unidos mesmo, hoje, para você ter uma ideia, já existem leis que limitam o tamanho dos copos de refrigerante. Copos de 500 ml já são proibidos, né? Porque isso estimula um consumo muito elevado de açúcar. Então, a quantidade de população obesa hoje, se estima que no Brasil é superior a 50%. E uma das causas da obesidade é o açúcar, né? O excesso de energia, e as pessoas gastam. Então eu entendi que era muito importante a gente apresentar um projeto que fosse ao encontro de educar as crianças que o açúcar é importante, mas mais importante ainda... O açúcar saudável, o açúcar saudável, é limitar esse consumo de açúcar. Então eu, como legislador, eu acho que é muito importante para a saúde pública, porque essas despesas com diabetes, vamos dizer, no caso do fumo, isso tem um custo muito alto para o erário. E como está a tramitação desse projeto? Então, olha, eu acredito que está passando pelas comissões. Tá? Eu preciso dar uma procurada, mas ele é um projeto que, assim, eu acho que é muito importante. Existem alguns projetos que são até polêmicos, né? Lembra a questão do cinto de segurança, a questão da proibição do fumo, a proibição de fumar. Eu acho que essa questão do açúcar ele vai dar uma polêmica grande, porque é uma questão que gera muito interesse econômico das pessoas que vendem, das indústrias que produzem, mas eu acho assim, o Estado ele tem que, antes de se preocupar com o lucro, com o consumo e com a satisfação, tem que se preocupar com a saúde das pessoas. Então, um dos meus objetivos, uma das minhas justificativas nesse projeto foi esse, que o consumo de açúcar hoje ele traz mais prejuízo do que a satisfação que traz da pessoa consumir. E o grande problema é aquele açúcar que a pessoa consome de forma direta, em bolo, em biscoitos. Então isso eu acho que é uma lei que eu acho que, se passa por Campinas, eu acho que ela acaba se tornando nacional. Né? E, vereador, o senhor também é autor de uma comissão de estudos sobre a revitalização do centro. Como está o trabalho? Como foi o trabalho dessa comissão? Olha, nós estamos ainda trabalhando nessa comissão, mas o que a gente já pode observar na questão do centro da cidade, em Campinas hoje, qualquer interferência que você faça, necessariamente, nós vamos ter que passar por desapropriações. Tá? Porque a maioria dos espaços onde a gente poderia fazer um trabalho de revitalização, eles já estão ocupados por prédios antigos. E uma das situações que a gente visualizou aqui na cidade de Campinas, que seria importante, seria a transferência dos camelôs, que estão lá no Viaduto Cury. Agora, nós precisamos assim, conciliar essa transferência dos camelôs com o interesse deles, porque é legítimo o trabalho deles, são pessoas que sobrevivem desse comércio, e precisamos também ter o espaço público onde que eles estão hoje, que é uma antiga praça, que a gente precisa também valorizar isso, porque é a entrada da cidade. E uma das situações que esse parlamentar visualizou, que seria importante, é a criação de um novo terminal. Eu visualizei, ao lado da Igreja Universal, tem um espaço público que eu vejo amplamente a possibilidade de ser desapropriado, tá? E a gente fizesse um túnel que passasse por baixo da linha férrea e que saísse na cidade. E nesse túnel a gente pode fazer as lojas que podem acomodar os camelôs. Então eles vão ter o espaço... E ali onde o Viaduto Cury seria o Ceazinha, né? Que é o que eles gostariam de transformar num Ceazinha, mais ou menos. Sim, o Viaduto Cury é o Ceazinha, já tem o Ceazinha, mas tem o ponto das barracas de camelô. Tá? Então o que seria importante? Na parte de cima, aqui próximo a João Jorge,
Na proximidade da Igreja Universal, nós temos um quarteirão ali que eu acho que a gente poderia abrigar um terminal de ônibus ali. Evidente que teriam que ser feitas desapropriações, né? E a gente podia fazer um túnel subterrâneo, passando de pedestre por baixo das linhas e fazer as lojas embaixo. E nós tiraríamos toda fazer um trabalho estético de qualidade, teríamos para os camelôs, o público passando por ali, que eles precisam do público para trabalhar suas mercadorias, e nós abriríamos aquele espaço público do Viaduto Cury para a estética e para realmente a praça que sempre foi. E quanto à segurança, vereador, qual a sua proposta também para aquele local? Para aquele local, eu acho que a segurança, veja bem, se tornar um terminal um espaço público, tá? Eu acho que quem tem que fazer a segurança do espaço público é a Guarda Municipal, com todo respeito. Tá? Eu acho assim que a Guarda tem um conjunto de homens aqui nessa cidade que tem que zelar para o espaço público. Muito embora o trabalho deles hoje está até desvirtuado daquilo que realmente prega a lei, que é o trabalho de proteção nas ruas, né? Eu acho que a Guarda dá para fazer esse trabalho junto com o trabalho que tem feito isso. Eu acho que a questão de segurança, nós temos que dar segurança nos espaços públicos. Porque você veja bem, nós arrumamos um espaço público, um parque, por exemplo. O prefeito vem, arruma, vou dar um exemplo na Vila União hoje, que ele inaugurou semana passada. Muito bonito, um espaço bom para a população. Mas se naquele espaço não tiver uma viatura policial permanente, ou 2 ou 3 policiais, as pessoas não vão frequentar por medo. Então não adianta. Então o papel da Guarda Municipal... E hoje já existe um preconceito naquela região. Você né? entendeu? Então assim, o que a população quer é chegar num determinado local e saber que ela pode andar, que ela pode caminhar, que ela pode levar seu filho e que ali tem um policial. Agora, esse policial, a atribuição dele legal é da Guarda Municipal. Eu não posso exigir da Polícia Militar, olha, queremos um soldado da Polícia Militar num parque da cidade de Campinas. O comandante fala, senhor, me desculpe, senhor vereador, mas lá é uma área da municipalidade. A municipalidade tem esse corpo de policiais, que é a Guarda Municipal, que deve ter esse trabalho. Se esse corpo não for suficiente, nós temos que contratar mais guardas municipais. Então, eu acho que a questão de segurança é essa. E outro projeto, vereador, também, que o senhor apresentou aqui na Câmara, que obriga a apresentação de cardápio em local visível na entrada dos restaurantes. Qual que é o objetivo desse projeto? Olha, esse projeto é muito importante para a cidade. Para as pessoas, principalmente. Por quê? Porque tem alguns comerciantes que preparam verdadeiras armadilhas para quem quer consumir algum produto. E como é que funciona a armadilha? Você senta, você entra e depois você fica envergonhado de se levantar, né, no meio de todo mundo. Por conta do valor alto. Por conta do valor alto. Então, eu acho que assim, quando alguém que teve a oportunidade de viajar para a Europa, né, ou até algumas cidades aqui do nosso país, vou dar um exemplo, você vai em Paraty. Quando você vai entrar para comer ou para se alimentar, você tem na frente o que tem de comida, bebida e tem os preços. Então eu já tenho uma noção de se aquilo está ao meu alcance ou se não está ao meu alcance. Se eu vou ser extorquido, se eu não vou ser extorquido. Então o que tem acontecido assim, o cidadão, o munícipe, ele quer almoçar com a família. Quando ele vê o preço do bife, ele cai de costas. Aí ele fala, eu sou obrigado a ficar ali, a comer, porque eu me envergonho de ter que levantar. Então, eu acho que assim, é muito importante esse projeto para a cidade de Campinas. Acredito que muitas pessoas já passaram por esse constrangimento, ter que se sentar e depois se assustar com o preço da cerveja, com o preço do refrigerante. Então, assim, alguns comerciantes, não digo desonestos, mas talvez com uma visão diferente da grande maioria, trazem esses problemas que nós, legisladores, nós temos que corrigir. Nós temos que corrigir o poder público. Quando ele sente esse problema, o legislador vem e faz a lei. Olha, vamos colocar os preços em local visível para que a pessoa, quando for, ela veja. Até também para cometer abuso, para inibir abuso. Porque, de repente ele tem um preço lá e quando começa a cair o fluxo de pessoas, ele é obrigado a colocar num preço que é realmente justo. Isso, um dos objetivos dessa lei minha foi esse. E ele já é lei ou... Ele está em trâmite aqui. Está em trâmite, está passando pelas comissões. Nós já conversamos a respeito desse projeto com o Executivo e o Executivo deu sinal verde. Quando nós falamos com os responsáveis lá do Executivo, quando o prefeito vai sancionar ou vai vetar uma lei, é muito importante os vereadores, assim, aqui às vezes o vereador tem muita ideia aqui na cidade, mas nem sempre a ideia que a gente tem é o que é melhor para a cidade. E o prefeito é obrigado a vir e vetar. Então, muitas vezes a gente faz, antes que a gente coloque a ideia, a gente conversa com o Executivo, olha,
eu tenho esse projeto, qual que você vê a viabilidade? Quando sai um sinal verde do executivo, né, porque a lei tem todo esse procedimento. Não, é uma vantagem para os munícipes, É uma vantagem para os né? munícipes. A gente já Mas o senhor pode ter uma resistência por parte dos comerciantes, né, vereador? Ou não teve? Eu não acredito, eu não acredito em resistência, porque assim, alguns estabelecimentos já praticam o cardápio, tá? Bastante já. Agora, eu acho que realmente só não pratica isso aqueles realmente que estão interessados em criar essas armadilhas. Esses realmente não vão fazer. E é para esses que nós vamos fazer ali. Porque quem trabalha certinho, com preço justo, quem trabalha informando o consumidor do que tem, da qualidade do mercado, esse não tem que ter medo. Quem não deve, não tem. Não é verdade? É isso mesmo. Então, eu acho que é uma lei relevante para a cidade. E o senhor tem outros projetos que gostaria de destacar? Olha, assim, um outro projeto importante que eu fiz aqui também, eu trabalho muito pela justiça social. Nós não podemos nós não podemos tratar as pessoas de forma igual. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um projeto aqui que ele diz o seguinte: para as pessoas que têm uma feira pública em frente à sua residência, aquela pessoa que vai sair e não pode porque está as barracas de feira, aí ele tem que sair com o seu carro 5 horas da manhã, né, fica com o carro para fora. Eu pedi para o prefeito que desse uma pequena redução no IPTU para compensar essa limitação dele, que eu acho que é justo. Não são muitas pessoas. Eu acredito que hoje, nos locais de feira em Campinas, acredito que umas 300 a 400 famílias. E eu propus uma redução de 30% do IPTU para essas famílias, porque você tem uma limitação. Eu acho que é uma questão de justiça social. Por exemplo, eu quero entrar na minha casa, não posso porque a feira está lá. Então, assim... E essa proposta nunca foi feita até hoje, vereador? Eu desconheço, então eu fiz essa proposta. Aí o cidadão fala, pô, eu não posso entrar com o meu carro porque tem uma feira na quinta-feira, das 7 da manhã até 1 da tarde. Olha que limitação que ele tem. Então, uma compensação que o poder público tem que dar para esse cidadão é o mínimo uma pequena redução no IPTU. Então, eu acho que isso é legislar com justiça social. Né? Olha essas questões e a gente poder trabalhar isso. Eu tenho pautado todo o meu trabalho, né, em favor do munícipe. Isso é líquido e certo aqui. Né? A gente parte do interesse daquilo que realmente é justo. Nós não podemos tratar as pessoas de forma igual. Né? Porque um tem uma altura, o outro tem outra altura. Se você passar uma linha, você corta a cabeça de um. Então, um exemplo muito que eu sempre coloco assim, é como você vai colocar um prato de comida. As pessoas comem em quantidade diferente. Se você pôr a mesma quantidade de comida para as pessoas, talvez você deixe um com fome e o outro está comendo demais. Então, a gente tem que tentar dosar essas situações de acordo realmente com aquilo que ela precisa. Isso eu tenho feito aqui. E quais são os seus outros objetivos, vereador, ao longo do seu mandato? Que vai estar em 2016. Olha, esse vereador aqui, em política, ele tem que ser bem claro. Política é carreira. O político ele começa lá como vereador, depois ele às vezes passa para deputado, ele quer ser prefeito, ele quer ser governador. Eu acho que o sonho de todo político ele é se elevar na carreira como gestor público. E com esse vereador não é diferente. Eu acho que a gente tem condições de trabalhar por essa cidade de uma maneira mais ativa, né? A diferença é que no legislativo ele é um conjunto, é um colegiado. As suas decisões não dependem só de você. Ao contrário que no executivo é o prefeito que normalmente toma as decisões e pede a chancela do legislativo. Então eu acho assim, eu vou trabalhar para poder prestar melhores serviços para essa cidade, né? São vários períodos eleitorais, a gente entendeu que precisava trabalhar mais por essa cidade nesse atual momento, a gente quer fazer um bom trabalho de vereança para depois as pessoas que chancelarem o nosso trabalho falar, Paulo, acho que você tem condição de se elevar um pouco mais e a gente fazer um trabalho partidário, um trabalho a nível da população, de levantar as ideias e falar aquilo realmente que a pessoa acha que é importante para a cidade. Eu acho que não é difícil governar. Eu acho que a gente precisa ter um bom apoio político e pessoas qualificadas ao nosso lado. Eu acho que dá para fazer isso nessa cidade. Muito embora uma cidade com 1.100.000 habitantes como a nossa, é mais difícil. Então eu tenho essa visão de político. Mas a gente faz o nosso papel. O papel de vereador hoje é esse.
é trabalhar junto com os nossos vereadores aqui, em colégio, respeitar a decisão deles, colocar as nossas posições, discutir o que é bom para a cidade, fazer todas essas... É o que o papel do legislativo. Eu quero dizer que o legislativo é muito importante e os cidadãos não valorizam aquilo que o vereador efetivamente é. Dá a impressão que o vereador, olha, mas vereador, eu acho que a gente é mal avaliado e a população às vezes não entende o trabalho que a gente tem aqui. Portanto, vereador, utilize nosso canal aqui, o Programa em Pauta, para divulgar o seu trabalho sempre. Com certeza, eu fico feliz, a TV Câmara tem sido um espaço importante e com certeza eu vou quantas vezes for me solicitada a minha presença, eu não vou me furtar de prestar os esclarecimentos que forem precisos para a cidade. Muito obrigada, vereador. Obrigado, Pâmela. Obrigado a todos da TV Câmara e a Campinas pela oportunidade. Obrigada. O Programa em Pauta fica por aqui. Lembrando que, além da veiculação no Canal 4 da NET, você pode acompanhar também no YouTube através do canal da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.